E Jean Lucas é jogador do Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo. Bora falar também sobre Gustavo Gomes e Arrascaeta que interessam ao Al Nassr da Arábia Saudita. Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor vai desembolsar para contratar em definitivo o Ferrarese? Tem ainda informação do Santos, está contratando um atacante que vem do futebol mexicano, as últimas do mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Se você não me conhece, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, atualmente um dono do canal do Nicola, tenho um blog no R7 que inclusive estreia nessa quarta-feira e sou comentarista do canal Paramount Plus. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, partidas de volta com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Grêmio e Bahia se enfrentam em Porto Alegre no jogo de ida 1x1, para mim dá Grêmio. Tem Atlético Paranaense e Flamengo, jogo de ida no Rio de Janeiro, 2x1 para o Fla, para mim dá empate. Palmeiras e São Paulo nessa quinta-feira. Na ida o São Paulo venceu por 1x0. Para mim, nessa quinta vai dar Palmeiras. E fechando a rodada, no sábado tem Corinthians e América. Na ida, em Belo Horizonte, vitória do Coelho por 1x0. Agora vence o Corinthians. Você manja de futebol, é bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Bruno Lage, novo técnico do Botafogo. Ele desembarcou pela manhã no Rio de Janeiro, logo depois já foi apresentado. Perguntaram a ele sobre os 6 meses de contrato, por que um vínculo tão curto? O técnico português acabou saindo pela tangente, mas fez questão de agradecer a John Textor pelo convite para assumir o líder do Brasileirão. Bora contar também sobre Ramon Dias. Novo comandante do Vasco também chegou na manhã dessa quarta-feira ao Rio de Janeiro. Ramon fechou acordo com o Vasco, um contrato bem mais longo, representado pelo empresário André Cury. Bora contar também que Roberto Fortunato, pai de Pablo Maia, volante do São Paulo, faleceu nessa quarta-feira, vítima de câncer. O atleta foi liberado dos treinos e não deve enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira. Toda a força para a família do Pablo Maia. Quero contar ainda que Luizito Soares desistiu de se consultar em relação ao seu joelho com um médico que o acompanha há bastante tempo lá em Barcelona. Essa informação veio do Uruguai, país do Luizito Soares. A tendência é que ele faça todo o restante do tratamento em território brasileiro sob os cuidados do pessoal do Grêmio. Fechando o giro de notícias, Segovinha, meio atacante paraguaio que caiu nas graças do torcedor do Botafogo, interessa a clubes da Europa. A informação foi divulgada pelo presidente do clube paraguaio, o Guarani, que detém parte dos direitos econômicos. Foi esse clube que vendeu Segovia para o Botafogo. Já o Ceará fechou a contratação de Paulo Vitor, lateral esquerdo que pertence ao Inter. Ele fica por empréstimo até dezembro, enquanto o Curitiba está acertando os últimos detalhes de Diogo Oliveira. Ex-Pumas, ele vai se juntar a Edu, Fran Sérgio e Garcês como reforços do Coxa para o restante da temporada. Bora falar agora sobre o Santos, que fechou nessa quarta-feira a contratação do atacante Júlio Furch. Já ouviu falar? 33 anos de idade, ele é argentino e estava no futebol mexicano desde 2014. Antes de passar pelo Atlas, esteve no Veracruz e no Santos Laguna. Foi titular, inclusive, do Atlas nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Mexicano. Santos fez uma proposta convincente, conseguiu agradar o Furch, que está de mudança. Por que o Santos está contratando um centroavante veterano? Porque sabe que o Marcos Leonardo será vendido nos próximos dias. Atleta que interessa a Lazio, a negociação vai girar na casa dos 10 milhões de euros. Santos se antecipa a esse movimento, fecha a contratação do Furch e fica mais tranquilo para vender o Marcos Leonardo até o fim da janela europeia. O Furch terá contrato com o Santos de 2 temporadas. Bora falar agora sobre o São Paulo para te atualizar sobre a contratação de Ferrarese. Você soube primeiro no canal do Nicola que o São Paulo havia definido a compra do atleta. Ficou combinado com o Grupo City, um empréstimo até dezembro, sem custos, para que ele termine a recuperação, e a partir de janeiro o São Paulo começa a bancar a operação de compra em definitiva, que vai ser paga em 3 anos, 80% dos direitos econômicos estão sendo adquiridos pelo São Paulo. Faltava a cifra, a gente já tem esse número, 4 milhões e 300 mil euros ou 23 milhões de reais. O maior investimento já feito na história do São Paulo por um zagueiro. A expectativa do São Paulo é de que o Ferrarese possa valer em pouco tempo 7, 8, 9 milhões de euros. Era inclusive uma pedida bem maior do Grupo City quando o Ferrarese foi emprestado. Era um zagueiro que valia na oportunidade 7 milhões de euros. E aí?
Você gosta da contratação? Entende que o São Paulo fez certo ao gastar 23 milhões, ainda que em longas parcelas ao longo de 3 anos, para a contratação do atleta? Estou curioso para saber a sua opinião. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense, que venceu a concorrência do Vasco e do Fortaleza para fechar com uma das grandes joias do futebol argentino. Trata-se de Bruno Zapelli, 21 anos de idade, volante do Belgrano. Ele interessava ao Vasco, ao Fortaleza, um clube dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha. O Atlético Paranaense enviou nas últimas horas o Alexandre Matos em companhia do Alexandre Faria, que é o representante do atleta, e ficou tudo combinado. O Atlético Paranaense está comprando 50% dos direitos econômicos, vai usar parte da grana a que tem direito em relação à venda do Vitor Roque para fechar com esse atleta que tem passaporte italiano, apesar de ser argentino. Isso garante a ele o status de um atleta comunitário, ou seja, não ocupa vaga de estrangeiro. Quando se mudar para a Europa, torna ainda mais valioso. O Zapelli vive fase tão boa que deve ser convocado em breve para a seleção argentina, e é com todos esses predicados que o Atlético Paranaense foi contratá-lo. O Alexandre Faria, muito próximo do Alexandre Matos e também do Petralha, teve papel importante na escolha do atleta, que poderia ter escolhido um outro projeto, mas fechou com o Furacão, imaginando que possa repetir o caminho de Renan Lodge, de Bruno Guimarães e agora de Vitor Roque, atletas que se valorizaram no Furacão e foram vendidos por muitos milhões de euros para o exterior. Bora falar agora sobre Gustavo Gomes e Arrascaeta. Jogadores que interessam ao Al Nassr da Arábia Saudita. É o mesmo time que tem Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, que acaba de contratar Luiz Castro, o treinador do Botafogo. Informação sobre o interesse dos dois atletas em relação ao Al Nassr me foi confirmada por um representante de um dos dois atletas. Conversei um pouquinho antes de gravar esse vídeo com esse representante, ele pediu para que eu não o identificasse, mas assegurou que as propostas chegarão aos clubes nos próximos dias. Nem o Flamengo nem o Palmeiras foram notificados de forma oficial. O Al Nassr primeiro procurou, sondou os representantes dos jogadores para demonstrar interesse, para entender as condições do negócio. O Arrascaeta hoje, por exemplo, ganha na casa de R$1.600.000 por mês. O Gustavo Gomes ganha R$1.300.000 no Palmeiras. As ofertas do Al Nassr serão bem superiores a essas cifras. Resta saber se Palmeiras e Flamengo terão a intenção de negociá-los. A Arrascaeta, que custou nas duas operações, primeiro de um percentual e depois de uma outra, quase 20 milhões de euros. O Flamengo certamente vai pedir muito dinheiro para negociá-lo. Sobre o Gustavo Gomes, jogador extremamente identificado com o Palmeiras, um grande líder, capitão, adorado pelo torcedor, o Palmeiras vai fazer todo o esforço do mundo para mantê-lo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer avanço trago novidades para vocês. Bora falar agora sobre a SAF do Corinthians. Presidente Duílio Monteiro Alves, em meio à turbulência dos últimos resultados, deu uma entrevista afirmando que tem sido procurado por muita gente com muito dinheiro. A intenção desses interessados é adquirir a SAF do Corinthians. A ideia é transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol para que ele depois possa ser comprado, caminho adotado recentemente por vários dos concorrentes como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, entre outros. Duílio disse o seguinte, abre aspas, posso te garantir que temos recebido propostas de pessoas importantes do mundo árabe, fundos representantes de famílias, donas de países, sheiks. Sempre existe procura de fundos de investimento, mas não é o caminho. Buscamos alternativas de fazer negócios com esses fundos, mas sem ter a necessidade de transformar o clube em SAF, fecha aspas. Tenho cantado essa bola para vocês há bastante tempo, só lembrar que o Pedro Mesquita, que é o diretor da XP, responsável, por exemplo, por algumas das negociações. Botafogo, o Cruzeiro e o Curitiba, foi ele quem conduziu as negociações, ele encontrou os interessados e encaminhou as negociações. O Pedro Mesquita sempre contou que o Corinthians era o maior alvo dos investidores com quem ele conversava. Todo mundo perguntava, e o Corinthians? E o Corinthians? Ele até pediu uma reunião com o Duílio e o presidente do Corinthians disse que não conseguiria aprovação do Conselho Deliberativo nem dos sócios em relação à transformação do clube numa SAF. Pergunta que eu quero deixar para você é, faz sentido o Corinthians não se transformar numa SAF com uma dívida de quase 2 bilhões de reais se a gente colocar o estádio e tendo a possibilidade da injeção de muitos milhões de reais para se transformar numa potência? Estou curioso para saber a sua opinião. Você concorda com o Duílio? Acha que o Conselho Deliberativo e os sócios de fato deveriam vetar essa possibilidade? Se fosse uma proposta de um fundo de investimento gigante, com muito dinheiro envolvido, acho que poderia ser um projeto bem legal para o Corinthians. Quero fechar o vídeo com uma informação exclusiva, agora é oficial, o Santos acaba de aplicar um enorme chapéu no Palmeiras. Nas últimas horas o Peixe fechou a compra de Jean Lucas junto ao Mônaco. Negócio de 6 milhões de euros. Por que eu estou tratando como chapéu? Porque desde a metade do ano passado o Palmeiras tentava a contratação do Jean Lucas. Tentou em julho de 2022
em janeiro de 2023 e nos últimos dias voltou a fazer uma investida. A informação me foi confidenciada por uma das pessoas envolvidas. A pessoa afirma que o Santos está adquirindo 100% dos direitos econômicos do Jean Lucas com um pagamento de 6 milhões de euros, negócio indefinitivo. O atleta passa a ser 100% do Peixe. Deve desembarcar no Brasil nas próximas horas para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. O Santos vai fazer o pagamento desses 6 milhões de euros em longas parcelas. O fato de ter o atacante David Washington, de só 18 anos de idade, tratado como um dos atletas mais promissores do elenco do Santos, ajudou o Peixe nas tratativas com o Mônaco. É que o clube francês gosta do David e tem a intenção de, no futuro, ter a prioridade na compra do atleta. Esse foi um dos atrativos na negociação para o clube do exterior. Já o Palmeiras fez consulta, tentou, já tinha a liberação do Mônaco algumas semanas atrás, mas sempre esbarrava na vontade do Jean Lucas. O atleta revelado pelo Flamengo, que já teve uma passagem super interessante pelo Santos, está voltando a Vila Belmiro, porque sabe que vai ser titular absoluto e peça importante no time do Paulo Turra. Gostaria muito de saber a sua opinião. Vale a pena investir 6 milhões de euros, levando em consideração toda a dificuldade financeira do Santos? O que você pensa a respeito dessa negociação? Informação exclusiva. Esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo e de voltar mais tarde. A gente vai sempre trazendo notícias para vocês. Combinado? Fiquem bem. Abraço. Tchau.